A paz do Senhor, amados, vitórias pelo poder do nome de Jesus. A palavra de Deus para nós encontra-se no Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus, ao final do Sermão do Monte, adverte seus ouvintes quanto a uma fé nominal. Para Jesus, não basta apenas professar a fé nele, ouvir suas palavras. É preciso, acima de tudo, que sejam praticantes de suas palavras, para que tenham sucesso na vida cristã. O cristão genuíno tem a sua vida edificada sobre a prática da palavra de Deus. O cristão nominal, porém, ignora isso e, consequentemente, arruinará a sua vida. As características das construções rurais nos dias de Jesus nos esclarecem sobre a ilustração que ele se utiliza. As casas eram bem diferentes das construções do dia de hoje. Paredes não eram tão sólidas, ao contrário, eram feitas com uma mistura de barro endurecido, de modo que era comum ladrões furarem as paredes para entrarem nas casas. O telhado também era frágil, feito com uma mistura de terra e palha, podiam tranquilamente serem abertos. Algumas pessoas preferiam construir suas casas bem longe do leito de um rio. Porém, isso também poderia ser um grande problema, porque era muito importante para o estilo de vida da época ter um riacho nas proximidades da casa, uma vez que isso favorecia a criação de animais, as plantações e o abastecer da própria casa. Logo, era preferível construir uma casa perto do leito de um rio, mesmo que ele estivesse seco, pois quando a estação das chuvas chegava, o riacho que se formava garantia a água necessária até mesmo para o atravessar do período da seca. Só que às vezes as tempestades também ocasionavam o transbordar dos rios, principalmente com as mudanças climáticas repentinas que são comuns naquela região. Quando percebemos a fragilidade das construções daquela época e consideramos os padrões climáticos daquela região, fica nítida a importância que havia no alicerce da casa. O construtor prudente escolhe bem o local onde sua casa será construída. Ele tira toda a terra solta, cava buracos bem profundos até encontrar a rocha. E então ele constrói o alicerce na rocha. Já o construtor insensato não faz nada disso, não se preocupa com isso. Ele edifica sua casa na terra árida e solta, em plena areia. O insensato não considera as mudanças climáticas. Ele se ilude com o sol, com o brilhar fortemente dele no período da seca, e não pensa nas tempestades que certamente há de vir. A mensagem principal da parábola é muito óbvia. O construtor prudente é o que constrói a casa sobre uma base sólida.
O próprio Jesus, na introdução da parábola, explica o significado figurativo do alicerce. Estas minhas palavras, no verso 24. Pode-se entender que essa expressão, estas minhas palavras, não está a referir-se apenas ao Sermão da Montanha, mas a todas as suas palavras e, por extensão, a toda a Escritura, como a infalível palavra de Deus. Uma vez que as Escrituras revelam Cristo como Filho de Deus, também é correto dizer que no significado espiritual da parábola, o próprio Cristo é a rocha. Jesus também deixa claro que o praticar o Evangelho, ao invés de apenas ser um ouvinte, diferencia o prudente do insensato. Sim, o Senhor Jesus nos adverte do perigo de um cristianismo nominal. Ele aponta o caminho da felicidade e do sucesso espiritual. Aquele que não ouve e não pratica a sua palavra, mas dia menos dia sofrerá as consequências da sua insensatez. Ele está a edificar a sua casa, a sua vida sobre a areia. Verá ruir sua vida e colherá suas consequências no último dia. Ao contrário, aquele que ouve e pratica a palavra de Cristo será alguém bem-sucedido espiritualmente e no futuro colherá a vida eterna. Este está a edificar a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoar.